RFI 8h à Rome et à Paris 6h en temps universel. Au Brésil où la campagne bat son plein avant l'élection présidentielle de dimanche prochain. Une campagne dominée par les questions sociales. Reportage dans ce journal. Le compte à rebours est enclenché au Brésil où l'élection présidentielle aura lieu dimanche prochain. Pour l'heure, c'est l'ancien président de gauche, Lula, qui est donné favori face au président d'extrême droite sortant, Jair Bolsonaro, alors que la campagne électorale est dominée par les questions sociales, chômage, précarité, face à une inflation galopante. Meu nome é Lucas Santana, sou músico, tenho 52 anos. Mudei-me recentemente para Montpellier, na França, mas de vez em quando eu volto para casa no Brasil. O país está vivendo atualmente sob tensão. Seu destino está pendurado nas eleições. Um cartão de eleitor, um pedaço de papel, um pedaço de nossas árvores para dizer o que temos a dizer. E hoje, voto por essas florestas e pelas pessoas que nelas vivem. São Paulo, capital econômica. Mais de 30% da fortuna do país está aqui. Não há mais árvores, e mesmo que grande parte do Brasil tenha escolhido viver aqui, em busca de uma vida melhor, uma vida de progresso, o dinheiro não cresce para todos. Sob essa selva de concreto, existem 3.000 quilômetros de rios. Aqui, a ordem e o progresso soterraram esses rios e construíram em cima deles florestas de cimento e vidro. Existem mais imóveis vazios do que gente na rua, e desde a pandemia, a situação só piorou. Muitos encontraram aqui refúgio do sol e da chuva. Os sem teto, os sem terra. O Brasil é como o resto do mundo, uma máquina para produzir desigualdade. E os seres humanos são as únicas espécies capazes de trabalhar para sua própria destruição. Sim, 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 o paraíso já é aqui. Sim, 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 o paraíso já é aqui. Não precisa morrer. Se quiser descobrir, só precisa entender onde você vive. Como a maioria dos brasileiros que chegaram a São Paulo, eu venho de outro lugar. Eu nasci aqui, em Salvador da Bahia. Bom dia. Nesta cidade, que foi a primeira capital do país, as velhas fachadas barrocas foram construídas com açoitamento de escravos negros, para produzir mais açúcar branco. E aí, pai? Fala, Mi. E aí, Beleza? Tudo em paz? Massa, tudo massa. Certo, sentado aqui que tá batendo ventinho. É, aqui tá mais... Quito Ribeiro é meu amigo há mais de 30 anos. Nos conhecemos na juventude. Ele era o único garoto negro da nossa escola. Hoje edita filmes e escreveu um livro sobre racismo. Juntos, redescobrimos a nossa cidade, abrindo nossos olhos para suas riquezas e contradições. Tudo começou aos domingos no Pelourinho, onde ensaiavam os grupos negros do carnaval. Porque aqui o Pelourinho é um pedaço da cidade, então se a gente andar 500 metros para lá, você pode já não estar sabendo de nada disso aqui, né? Sim, exatamente. Isso é muito doido, a gente fazendo isso aqui que a gente está fazendo, vai chegando, até o som tá rolando aí, esse som
Isso eu achava do caralho também. É. De... E era louco porque... É quase como uma sociedade secreta, assim, né? Que Exatamente. você tá entrando, meio que nem uma roça de candomblé também. Assim, Sim. que não é assim, Meu negócio não é pra todo não é mundo, pra né? todo É mundo. meio... A gente era interessado em descobrir esse lugar da cidade que era secreto, mas ao mesmo tempo era um pouco proibido, né? Exatamente. Tipo, nossa escola, só a gente que vinha, o resto da galera não vinha porque era um lugar marginalizado do ponto de vista cultural. O segredo era, na verdade, o preconceito. Não era para nossa classe, para classe média, assim, tá ali e a gente quis estar, né? Sim. Já faz um tempo que o Pelourinho, esse bairro que já foi desprezado, tornou-se a atração turística da cidade. E os blocos afros, os grupos negros que saem durante o carnaval, desde então, fazem a trilha sonora do bairro. Esse lugar significou muito para mim. Minha mãe dava aula de dança aqui e eu, garoto, enquanto esperava por ela, tinha todo o tempo do mundo para vaguear pelos corredores e salas de ensaio. No Castro Alves, vi o concerto da Fafá de Belém. Eu tinha 12 anos e me apaixonei pela flauta transversal. Foi também onde toquei meu primeiro concerto com a Escola de Música Atual. John Cage disse que o silêncio é grávido de som, assim como tudo é grávido de memória. O fóssil, o músculo, o cheiro. Os teatros também estão cheios de memórias. E esse aqui foi construído bem grande para caber todo o talento e os sonhos de tantos artistas da Bahia. Eu via tudo que meus pais escutavam: samba, forró, bossa nova, jazz, música da América Central e também música clássica. Na Bahia, a escola de música trouxe professores da Europa, que seguiram Boulez, Ligeti, Stockhausen. Foi com eles que eu descobri a música contemporânea. E depois, é claro, há os sons da África, as canções e a percussão, que estão no coração da identidade baiana.
Na Bahia, a África está em toda parte, mas por muito tempo não foi vista em lugar nenhum, mesmo durante o carnaval. E é por isso que esses grupos nasceram, para realçar essa herança. Ilê-Aie, Olodum ou Cortejo Afro, com quem colaborei durante o carnaval de 2004. Foi esse homem, Alberto Pita, quem o fundou. Olha o Cortejo Afro aí, gente! Porra. E aí? Tá firme, tudo você, Demais, eu tá tô fazendo por aí? aqui. Na verdade, aqui é uma tela com o tema A Linha e o Linho, Gilberto Gil. Sim. Né, que fez 80 anos. Sim. E Vai lançou daqui o até livro. lá? É uma peça só? Não, são várias. E é isso aí, a gente tá Bom por demais. aqui. Agora eu tô lançando um livro, vai sair agora em novembro, chama Histórias Contadas em Tecidos, que é falar sobre os blocos, né? Através dos panos, porque os panos dos blocos contam história. Pô, né? totalmente. Quando eu faço um tecido para o cortejo, eu escrevo muito no pano do cortejo, escrevi muito no pano do Olodum e continuo Sim. escrevendo no pano de todos os blocos afro que eu fiz e tenho feito. Sim. Porque a ideia de... Porque muita gente que sai nesses blocos também não sabe ler. Né? Algumas pessoas não sabem ler mesmo, são analfabetos. Por outro lado, quem vem da academia, né, e da universidade e que se interessa também por esses blocos, pelo cortejo, chega aqui também sem saber ler, porque não sabe ler nos símbolos, nos signos. Sim. Só que o que não sabe ler, que não foi à escola... Também são analfabetos. são analfabetos, mas lê nos símbolos, nos signos, ou seja, Sim. é um encontro de analfabetos. A gente termina promovendo isso. Muito bom. E as pessoas não sabem. Sim. E, Pita, por que você decidiu, que você quis fazer um bloco afro como o Cortejo Afro, numa cidade onde já existia grandes representações como Ilê-Aie, Olodum, Muzenza? Bom, na verdade, eu acho que eu quis um pouco mais. Ou um pouco... Diferente. Diferente. Um pouco diferente. Então, eu quis fazer o cortejo porque eu também entendi que poderia fazer uma intervenção na cidade, um bloco afro que pudesse justamente trazer mais a questão estética de uma forma mais crítica. Porque quando você faz essas intervenções artísticas, essas instalações estéticas, você também tem que pensar que tem muitos jovens dos bairros populares vendo aquilo. Né? E muita gente vendo e olha e diz, não entendi. Ótimo quando diz que não entendeu. Porque o que eu quero mesmo é que pense sobre o processo. Você vai diz que não provocar entendeu, ele. é a provocação. Quando você diz que não entendeu, é porque você já pensou sobre. Claro. Então, o cortejo ele vai para a rua sempre de forma crítica. Então, o cortejo vem nesse lugar, que não é o carnaval e a beleza e o desfile só. Não, é se posicionar. Dizer assim, olha, nós estamos aqui. Então, comece a ler nos panos. Entendeu? Comece a ler nossas histórias, comece a repensar o que é isso mesmo. Entendeu? E quando você disser que não entendeu, o resultado é o melhor possível. Já está dado. Já está dado. Então, esse é o Bloco Afro. Sim. Então, ele não é mais um Bloco Afro. Sim. Ele é a síntese do mel do melhor, como dizia o Ali Salomão, Grande Ali Salomão. do carnaval negro baiano. Ela se chama ganância, casou com fidalgo consumo, tiveram milhares de filhos, todos se chamam defunto. Eles compraram uma nave, partiram para outro planeta, que nem respirar lá se sabe. E o que dirá sobre a mesa? Boninha, vamos ficar na terra, que dá pra plantar e o que se colhe come. Pra matar a sede, bebe água na fonte, tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho. Boninha, se você quiser, da borra do café fazemos nosso ninho. Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher. Boninha, vamos ficar na terra, que dá pra plantar e o que se colhe come. Pra matar a sede, bebe água na fonte, tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho.
Boninha, se você quiser, na borra do café fazemos nosso ninho. Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher. Dinheiro de propina, não tem propina, propina teve. O senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigos teu, que foi descoberto de 50 milhões de reais e nada foi apurado. E eu vou fazer uma coisa para você, eu vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder dos 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor. Basicamente, tudo mudou com a chegada das caravelas aqui. E desde então, a situação segue a mesma. Essa terra, suas plantas, seu solo, seu subsolo e seu povo seguem sendo explorados. Negros e índios foram forçados a se submeter ou morrer. Foi muito diferente no Brasil de Bolsonaro? Sempre que penso nisso, me vem à mente imagens desse homem, Ailton Krenak, porta-voz da União das Nações Indígenas do Brasil. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Em 1987, quando o Brasil estava emergindo de 20 anos de ditadura militar, o parlamento trabalhou em uma nova Constituição, a base de nossa democracia atual. Mas eles estavam esquecendo o povo indígena. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. A Baía de Todos os Santos. Esta é a Baía que tem alimentado nossa imaginação, como a do escritor Jorge Amado. Está repleto de ilhas, onde os escravos que fugiram das plantações se refugiaram e fundaram comunidades, os quilombos. Hoje, seus descendentes estão cercados. De um lado, o turismo, do outro, as indústrias química e petroquímica. Eliette Paraguaçu é uma de suas representantes e é candidata ao parlamento do estado da Bahia. Ela me leva para sua ilha, a Ilha de Maré. Lucas, aqui é uma das regiões que pra gente é a zona de sacrifício da população de Ilha de Maré. Veja que é menos de 1 quilômetro da comunidade de Botelho e da comunidade de Bananeiras. E outra comunidade chamada Santana, que está atrás desse morro. Essas comunidades têm um número maior de câncer em Ilha de Maré. E a gente associa a tudo isso, assim... Aqui ele armazena aquelas bolas. Tudo ali está armazenado de acetona, de butidieno, de todo tipo de química que é construída no estado da Bahia e que vem de outros países, passa por aqui. Então, todo o lixo tóxico da Bahia, dos maiores empreendimentos do estado da Bahia está aqui. E todo esse lixo tóxico vai todo pro... lençol freático. Todo pro mar.
Dizem que o PIB da Bahia de Todos os Santos é esse roteiro, mas a comunidade de Ilha de Maré já existia há muitos anos. A gente existe desde 500 anos. E não se beneficia de nada desse lucro Não todo. tem política pública. Ilha de Maré é um território explorado pelo petróleo. A gente tem 21 poços de petróleo. É explorado por toda essa região aqui, a partir de todos esses empreendimentos que eles resolveram se instalar e decidiram que aqui era o lugar, sem considerar a população, sem considerar que essa população toda vive exclusivamente da pesca, da agricultura e do artesanato, sem considerar que essa comunidade já existia há muito tempo e que essa região é a fonte de renda desse território. Somos produtores de alimentos e essa produção que a gente se alimenta e que vende nas feiras livres vai para a cidade de Salvador e as outras em torno. Então, assim, é como se essas populações não existissem. E a gente sabe por quê. Ilha de Maré é o bairro mais negro da cidade de Salvador. E o preto para a Bahia não importa. Gente preta não importa. Mas se esses empresários petroleiros iam colocar direto do lado dele, já tinha vendido. Aí ia ser difícil, né? Porque ia ter uma luta corporal, mas também. Então, Lucas, para a gente, os manguezais, além de ser uma fonte de renda, o mangue é mulher. A gente tem essa relação de que o mangue e as águas é o ser feminino, que cuida, que protege, que traz essa ancestralidade, que faz que gera, mas também que defende o futuro. Sim. Esses mangues são centenários e eles têm essa importância aqui. A gente está em uma região que tem uma contaminação muito pesada por metais pesados do porto de Aratu. Que a gente mostrou ali. O mangue ele tem esse papel do cuidar. E se não fosse o mangue, essas comunidades de Ilha de Maré, ela não tinha essa vida toda que ainda tem. Sim. E ele tem um papel do filtrar tudo de ruim que chega nas águas. Então ele tem esse papel também do sacrifício que a mãe faz. Sim. A mãe tem de sacrificar pelo filho. Pelo filho. Então pra gente esse lugar é sagrado. E entender que a natureza foi uma coisa que os europeus entenderam errado, que a natureza é uma coisa que está aqui e a gente é a civilização que está em outro lugar. Que não é, a gente está tudo dentro de nós. Meu corpo é natureza, nós somos natureza. O mangue é vida e o lixo está no lugar errado e o ser humano precisa se educar e não jogar lixo no mangue. Olá, gente, tudo bem? Vocês podem receber o material de campanha? Nossa, deliciosa. Eu sou Eliette Paraguaçu, candidata a deputada estadual, representando as comunidades pesqueiras, tradicional e quilombola. Sou filha de Ilha de Maré. Você tá com Lula, né? Tô com Lula. Obrigada, obrigada. Ai, graças a Deus, já ganhei um voto aqui. Vem, ai, que legal. Bolsonaro é apenas a face desmascarada do capitalismo tardio. As elites limpam seus pés sobre aqueles que estão no fundo da sociedade, esperando que nunca sejam capazes de se levantar o suficiente para protestar. As primeiras vítimas da sociedade de consumo são as que menos consomem. As primeiras vítimas do aquecimento global são aquelas que menos emitem CO2. No Brasil, os menos favorecidos, na sua maioria, são negros. Eu acho.
Graças ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ele é São Lázaro, mas para todos os baianos, ele é também Obaluaê. Obaluaê era filho de Nanã, deusa das águas paradas. Mas quando ele nasceu, estava com o corpo coberto de chagas. Então sua mãe o deixou no mar para morrer. Mas Iemanjá, a deusa do mar, o acolheu e cuidou dele, lhe cobrindo depois com as palhas da costa. Por isso, ela foi dada como dupla de São Lázaro, que é ressuscitado. Obaluaê gosta de pipoca. É por isso que as pessoas que buscam cura ou proteção lhe oferecem. E eu vim pedir-lhe proteção, porque ele é a divindade ao qual estou ligado. Ele guarde e proteja. Axé. Caminhos abertos. Prosperidade. Axé. Dê sua saúde e sua paz. Que proteja. Livre dos assaltos. Livre dos acidentes. Oh, coisa cheirosa. Arruda. Eu sei. Um abraço. Obrigado. Axé. Ah. Muita paz no seu caminho. Obrigado. Obaluaê é uma força da natureza, assim como as outras divindades, os orixás, que vieram da África. Ele pode curar, mas se não for respeitado, Obaluaê pode matar, assim como a natureza, quando ela se revolta. Em Salvador, as árvores e plantas estão presentes em todos os santuários dedicados às divindades de origem africana. Como diz a letra do compositor Jerônimo, sem folha não tem vida, sem folha não tem transe. A folha é uma ponte com os antepassados. E assim, o candomblé, a religião afro-brasileira, tem preservado a natureza para que ela não desapareça. Quando chegar a sua hora, recuperará seus direitos. Esta é também a lição das divindades do candomblé, as do trovão, das matas, das águas e do vento. Somos todos parte da natureza, e ela só existe dessa forma nesse planeta. Que saibamos, não há vida em nenhum outro.
Brasil, elegemos nossos representantes, deputados, governadores, senadores e, é claro, o presidente, todos ao mesmo tempo. Lula não venceu na primeira rodada e os reacionários e conservadores que apoiam Bolsonaro ganharam muitos assentos. Mas Sônia Guajajara ganhou. Ela foi eleita deputada. Agora precisei voltar para Montpellier. Quando me mudei para cá, não tinha endereço fixo, por isso não pude transferir meu título de eleitor. Então, acompanharei na França o resultado dessa eleição, que é tão crucial para o meu país e para o nosso planeta. Com 100% das urnas apuradas, o petista Luiz Inácio Lula da Silva presidirá o Brasil pela terceira vez, depois de vencer o segundo turno das eleições por 50,9% dos votos contra 49,1% para Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o presidente eleito. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. O paraíso já é aqui. Sim, o paraíso já é aqui. Não precisa morrer se quiser descobrir. Só precisa entender onde você vive. Aquela praia bonita, sol que se põe. Encontro o rio, dá no mangue, a mata compõe. Aquele vale frondoso, nuvem de alga marinha sob a montanha de tempo, água que cai, burburinha. Sim, o paraíso já está em mim. Sim, o paraíso já está em mim. Não precisa morrer se quiser descobrir. Só precisa entender onde você vive.